Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos aí resolver essas questões aí. Questões de uma prova que não tem nenhuma questão no meu canal, então essa é a primeira. São provas de medicina, né? São processos seletivos aí de medicina, vestibular de medicina da Multivix, né? Então, atendendo a pedidos aí, vou resolver algumas questões aí, minha querida ex-aluna e amiga Rubia me pediu e estamos aí. Então vamos lá. É muito comum em aulas de matemática os professores utilizarem de diversos recursos para que os alunos aprendam os comportamentos mais comuns dos gráficos. Observe abaixo. Então esse aqui é um meme bem famosinho da matemática aí, onde os braços dos bonequinhos aí expressam a função em si. Beleza? Beleza. Aí embaixo ele fala, né? A seguir. Temos expressões de funções tradicionais. E na segunda coluna, descrição do comportamento de alguma delas. E ele pede para assinalar a alternativa que representa a correta ordem, né? Então eu vou meio que otimizar a minha resolução, tá? Então eu vou tentar explicar para você. Primeira função y igual, a gente chama isso aqui de módulo de x, né? Então y igual a módulo de x. O gráfico dessa função, né? Ele é um gráfico bem famoso aí na matemática, tem que destacar aqui para vocês. Ele é um gráfico que ele é mais ou menos assim, ó. Ele vai ter uma ponta assim, ó. Ou seja, ele pega todos os valores positivos. Então, se fosse x, seria uma reta, y igual a x, né? Como é módulo de x, essa parte aqui então vai para cima como se fosse uma espécie de reflexo, beleza? Então, consequentemente, esse é o gráfico dela. Esse gráfico aqui, y igual a 1 sobre x, já a ideia é completamente diferente. Mas algumas eu vou desenhar o gráfico, alguns não vou desenhar, né? Outra função que ele me deu é o ln de x. Isso aqui é a mesma coisa de log, tá? Ln é a mesma coisa que o famoso log. Aí aqui não tem a base. Essa base é o número de Euler, ok? Esse ezinho aqui vale aproximadamente 2,71. Então isso aqui é a mesma coisa, tá? Aqui uma função polinomial de grau 3, né? E aqui a função y igual a 2 elevado a x. E de acordo com isso eu vou tentar resolver a questão de forma mais rápida e prática para vocês. Primeira, né? Quando a gente olha de um modo rápido aqui, você percebe que com facilidade, ó, o gráfico que apresenta um bico quando x igual a zero, ó, x igual a zero, um bico. Isso é meio que óbvio. Então, aqui é o item 1, né? Beleza? Aqui é o item 1, ok? Então, já destaquei aqui essa aqui eu já, vamos dizer assim, já utilizei. Beleza? Continuando, né? Por exemplo, o primeiro item aqui. Meu gráfico não intercepta os eixos coordenados. Quanto maior é o valor de x, mais próximo do zero os valores ficam os valores de y. Isso aqui, galera, obviamente é essa função aqui, porque para pensar, é uma questão de interpretação, né? Se eu pego o x e boto valores altos aqui, eu vou ter o valor 1 e vou dividir por esse número grande. Então, o resultado vai dar muito próximo de zero, tá? O que eu estou querendo dizer? Se eu, por exemplo, dividir 1 por 7 e dividir 1 por 70, eu estou aumentando muito o número de baixo. Então, esse valor está sendo muito próximo de zero. O jeito mais fácil também é você dividir 1 sobre 10, depois você dividir 1 sobre 1000, 1 sobre 100, depois 1 sobre, por exemplo, 10.000. Quanto mais você aumenta embaixo, mais próximo de zero ele fica. Consequentemente, esse gráfico aqui, esse primeiro item aqui, está relacionado ao segundo gráfico. Então, eu já tenho 2 e 1 aqui. 2 e 1. Eu tenho a alternativa letra A
e letra C. Já eliminei nessas duas interpretações 3 alternativas, ok? E aí a gente vai analisando. Tem informação que fica mais fácil de você visualizar, entende? Então, esse é o segredo da questão. Então, por exemplo, quando você chega nesse último aqui, você percebe, meu gráfico não contém pontos com coordenadas negativas. Não existe valor negativo em x. E ele está dizendo quando x vale 1, né? Quando x vale 1, o valor de y é 0. Eu sei que, obviamente, é essa função aqui, tudo bem? Mas talvez vocês vão ter um pouco mais de dificuldade para entender, né? Mas eu vou tentar explicar, ó. Basicamente, se você... Isso aqui é a função, né? Vou botar aqui a função. Y igual a log numa base E de x. Ele disse que se você substituir, por exemplo, né, o valor de x como sendo 1, ok? Qual vai ser o valor de y? Isso é óbvio, né? Definição de logaritmo. Joga para cá, joga para lá. Exponencial elevado a y é igual a 1. Quanto que tem que valer y para isso aqui dar certo? Obviamente, o y tem que valer 0, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1, aquela velha história. Então, devido a isso, a gente conclui a questão praticamente e descobre que o ln de x aqui, que é o item 3, ele vai figurar na última opção, né? Então, é a opção que termina com 3. E aí a gente conclui que a resposta correta é a letra A, beleza? Mas um jeito de analisar também, ok? A gente poderia também fazer aqui, ó, meu gráfico não contém pontos com coordenadas negativas de y. Ou seja, se você olhar a opção aqui, opção 2 elevado a x, 2 elevado a quanto que vai dar negativo? Nunca vai dar negativo. 2 elevado a nada vai dar negativo. Então tá certo. E aqui ele fala assim, quando x é igual a 0, o y é igual a 1. Mesma regra. Se eu substituir no lugar do x o 0, ó, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é quanto? 1. Então, se por acaso você não soubesse a definição aqui do ln, você iria aplicar nessa aqui e ia descobrir que a função item 5, ela está nessa posição aqui. E aí você teria a ordem 2, 5, 1. 2, 5, 1. Só tem essa alternativa com a ordenação 2, 5, 1. E aqui é a que falta, obviamente, aqui ao item 4, beleza? E assim a gente conclui essa questão aí, grande e complexa de função. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, se inscreva no canal e tamo junto. Ruber, é nóis!